Olá, querido, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Estamos de volta, programa Ao Clique de Você. Eu sou Marcos Tortes, pastor da Igreja da Colheita, e quero incentivar você a estar nos enviando o seu e-mail, né? Meu e-mail é prstort@gmail.com. Você vai estar me enviando o seu problema, sua dificuldade, sua dúvida, né? Questões que você tem sobre a Bíblia, questões pessoais, né? Coisas que você, dificuldades que você está passando nesse momento, né? E eu vou estar respondendo a você aqui, né? Através de uma palavra bíblica, liberando sobre a sua vida uma palavra de Deus. Nossos conselhos aqui são fundamentados nas Escrituras, né? Nós não temos nenhuma outra base que não seja a palavra de Deus. Então você vai nos enviar o seu e-mail e nós vamos liberar sobre a sua vida uma palavra de Deus. Então, nos envie, né, seu e-mail, aquilo que você está passando, lembrando sempre que o seu nome não será citado, né? Nós vamos estar aqui recebendo, independente de qual seja o tipo de problema, né? Nós não vamos estar aqui te expondo, né? A nossa proposta é ajudar, é liberar uma palavra de bênção, né? Portanto, né, você fique muito tranquilo com respeito a isso. Agora, é extremamente importante você enviar o seu problema, porque muitas pessoas não têm a oportunidade de nos enviar o e-mail, né? Como de repente você vai ter essa oportunidade. E quando nós expomos aqui o seu problema, é também o problema de uma outra pessoa. Então essa outra pessoa também será abençoada com a palavra que nós vamos liberar aqui. Então eu quero incentivar você a nos enviar um e-mail, enviando o seu problema, a sua dificuldade, de maneira que a palavra que será liberada aqui vai ser bênção na vida de muitas outras pessoas, tá ok? Então não deixe de nos enviar o seu e-mail, tá ok? Temos aqui uma situação, né, que eu vou usar o nome de Gilmar, né? O Gilmar nos mandou aqui uma situação que é a seguinte: prezado pastor Marco, frequento uma igreja evangélica, né? Também não vou citar o nome da igreja. Me converti nela há alguns anos e no início o pastor pregava muito sobre Jesus. Hoje não se fala de Jesus, fala de vitória, de conquista, não se prega sobre o sacrifício da cruz, sobre a vida de santidade. O culto é mais uma palestra de autoajuda para animar e entreter do que, para cultuar a Deus. Tem alguns irmãos que também não estão concordando. Já houve reuniões com a liderança sobre isso, chegou a ter até discussões. Temos orado e buscado uma direção de Deus sobre o que fazer. O senhor acha que devemos sair da igreja? Peço que ore por mim. Muito bem. Gilmar, infelizmente, né, hoje em dia, né, muitas igrejas estão desviando do principal foco da igreja, que é a pregação do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, não existe, na minha maneira de ver, nenhum tipo de problema a igreja promover algum tipo de entretenimento. Não vejo dificuldade, né, de você, em um determinado momento, né, produzir dentro da igreja, né, algum tipo de evento, alguma situação, né, em que haja entretenimento, né, como teatro ou algumas canções diferentes. Não vejo problema nisso. Se nós observarmos bem, né, se nós lermos lá João capítulo 6, nós vamos ver que, né, teve aquela situação da multiplicação dos pães, em que Jesus confronta a multidão com respeito, né, a essa situação. Jesus sabia que existiam pessoas que o seguiam por causa do pão. Não era por causa da palavra que ele pregava, não era por causa dos milagres que muitas vezes ele fazia. As pessoas estavam querendo se alimentar. Mas Jesus não deixou de fazer a multiplicação dos pães e aquela multidão o seguia. Não houve problema com isso. Agora, Jesus também não deixava de confrontar as pessoas em dizer para elas: olha, vocês estão me buscando por causa do pão, mas eu não estou aqui para alimentar o estômago de vocês. Eu estou aqui porque o meu propósito é alimentar a alma de vocês. Jesus não estava propondo, né, uma vida tranquila, confortável. O que ele estava propondo era uma vida eterna, né? A vida eterna, né? Não era ter aquela alegria momentânea,
ou a satisfação da barriga cheia. O que Jesus estava propondo era que ele era o verdadeiro alimento. Então, quando Jesus confrontava a multidão, ele não tinha medo se a multidão ia embora. Ele não tinha dificuldade de falar o que precisava ser dito, ainda que fosse haver uma dispersão por consequência das suas palavras duras e firmes. Em determinado momento, ele até perguntou para os discípulos: e vocês, querem ir embora também? Jesus não tinha preocupação de estar com a multidão. Jesus não fazia manutenção de seguidores. Ele falava aquilo que tinha que ser dito. Ele anunciava o evangelho do reino de Deus e que as pessoas realmente ouvissem e se rendessem a ele. E era assim, né, que Paulo, os apóstolos também faziam. Eles não tinham uma preocupação com a multidão. Eles tinham a preocupação de pregar o evangelho, né? Ainda que, como eu falei, Jesus não tinha problema com a questão da multiplicação dos pães, eu não tenho problema com o entretenimento. Mas também precisa entender que o entretenimento não pode ser superior à pregação do evangelho, né? O fundamento da fé é Jesus, né? E o fundamento da igreja é a palavra de Deus, né? A igreja tem que se mover pela palavra de Deus. Então, quando começa a fugir disso, quando o entretenimento passa a ser maior do que a pregação do evangelho, quando a vida de prazer e de alegria é mais importante do que o compromisso e a responsabilidade com o reino de Deus, aí sim precisamos ficar preocupados, né? O apóstolo Paulo já dizia o seguinte aqui, em Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz assim, ó, nele digo, né, em Cristo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Então a proposta que Paulo está nos dando aqui é de que se esperamos em Cristo, então precisamos ser para louvor da sua glória. Então o propósito de toda reunião, o propósito de todo ajuntamento dos fiéis deve ser para a glória de Deus. Então a glória de Deus precisa ser, né, o principal motivo de uma reunião, né? Ainda que haja entretenimento, a glória de Deus precisa ser o primeiro lugar. E outro detalhe também é que a pregação do evangelho precisa ter a primazia, né, em um culto, né? Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo fala assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, querido, grande propósito, né? O grande propósito na nossa caminhada, na nossa história, é a pregação do evangelho. Não existe na Bíblia que a igreja foi chamada para entreter. Não existe nas Escrituras Jesus dizendo, olha, promovam o entretenimento. Ainda que eu tenha dito que eu não considere problema haver entretenimento, mas entendo com clareza que a pregação do evangelho é a primazia. Anunciar o evangelho estabelecido nas doutrinas bíblicas, né, é o que nós precisamos fazer, né? Mas a igreja foi chamada para pregar. E de pregar o evangelho a toda criatura, né? Marcos 16:15, essa foi a ordem de Jesus, né? A igreja tem que pregar o evangelho a toda criatura. Ela tem que dar entretenimento para toda criatura, mas pregar o evangelho. Então essa precisa ser, né, a prioridade, mas infelizmente o entretenimento está tomando lugar, né, da pregação do evangelho. Isso não é só de hoje não, Gilmar. Isso já vem, ó, de muito tempo. Vamos ver aqui, ó, em Gálatas capítulo 1, verso 3 até o 7, fala assim, ó, esse é o apóstolo Paulo, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dada a glória, sempre a glória de Deus em primeiro lugar, a qual seja dada a glória para todos sempre, amém. Maravilho-me de que tão depressa
passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele está falando de um evangelho que não é o evangelho da graça, do evangelho que não está fundamentado em Jesus. Ele fala assim, ó, o qual, verso 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, que querem transtornar o evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui, né, que já naquela época, já havia pessoas que se desviavam, pessoas que estavam mais ligadas a fábulas, né, do que ao evangelho do Senhor Jesus, né? Então isso já vem acontecendo há muito tempo, Gilmar, né? E você está certo, está coerente com as suas colocações, com a sua preocupação. Eu penso que não devemos haver exagero, dizer assim, não tem que ter entretenimento nenhum na igreja. Eu acho que é bom que tenha, assim, eu não vejo nenhum problema ter, não há nenhum problema de ter. Agora, a primazia tem que ser a palavra de Deus, o evangelho tem que ser pregado, né? As mensagens não podem ser uma mensagem de autoajuda, onde o crente acaba acreditando que o fato dele estar em Jesus, nada mais de problema vai acontecer, né? Ele agora crê em Jesus, não vai ter mais problema, não vai ter fome, não vai ser despedido, não vai ter dificuldade financeira, não vai ter nada. Isso é um puro engano, porque o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. Né? Então não é questão de que nunca mais, né, tem canções que falam assim, agora é só vitória, né? Não é, depende do que está se dizendo, o que é só vitória, né? Porque para se ter vitória tem que ter luta. Se não tem luta, não tem vitória. Se está tudo tranquilo, não tem o que vencer, né? Então Deus nos promete uma vida de vitória, porque no mundo nós teremos aflições. Então esse é o evangelho, de entender que há dificuldade, mas que em Cristo Jesus nós vamos superá-la. Precisamos estar em Cristo para que as coisas realmente venham a acontecer. Eu quero ler mais um texto aqui com você. 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, fala assim, ó, até o verso 5. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, né? Está aqui a proposta, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, né? A palavra de Deus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o que está acontecendo hoje. As pessoas não suportam estar no culto para ouvir só a palavra de Deus. Isso sim é um grande problema. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. A pessoa vai para a igreja se a palavra for boa para ela. A pessoa vai para a igreja se o pastor tiver uma palavra que venha confortar o seu ego, venha trazer tranquilidade para a sua mente, né? Venha fazer com que ela esteja bem, né? E essa não é a principal proposta do evangelho, né? E desviarão os ouvidos da verdade, né? Porque só quer ouvir coisa boa, não vai conseguir ser impactado com a palavra de Deus. Voltando às fábulas, né? O que são fábulas, né? São histórias, né? Historinhas que contam a história daqui, ilustração daqui, e a palavra de Deus, nada, né? Mas tu, né? Essa é a palavra para você, Gilmar, e para todos os irmãos que estão passando por esse tipo de dificuldade. Ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então faça a tua parte, né? Não se angustie tanto diante dessas situações, mas fique firme em Deus, busque em Deus sabedoria, oportunidade, né, para conversar, né, com a sua liderança. Antes de tudo, cuide do seu coração, né, cuide do seu coração, né, da sua fé, se mantenha firme na palavra, nas escrituras, esteja orando, reunindo com essas pessoas que dizem que também não estão concordando, mas que não haja nenhuma atitude de rebeldia contra a sua liderança. Por isso aqui fala que devemos ser sóbrios, né? Tem aqueles que vão se desviar pelas fábulas, mas nós precisamos manter a nossa sobriedade, né? E orar por aqueles que estão se desviando do evangelho genuíno. Ainda quero ler um texto aqui para encerrar, Colossenses capítulo 3, verso 12 até o 15, que fala assim, ó:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, Gilmar, encerrando aqui a nossa fala, então você falou que tem tido, teve até conversas e discussões, né? Então, que você não se permita entrar em discussões e conflitos, né? Qualquer reunião, qualquer conversa que você venha a ter sobre isso, né? Que você comece com a palavra de Deus, né? Não comece com os teus argumentos, né? Mas mostre a palavra de Deus. Com certeza, a liderança, que é uma liderança ungida e conduzida por Deus, ainda que possa estar, de repente, se enganando em algum momento, ela pode se abrir, né, para uma ação do Espírito de Deus, para uma ação do poder de Deus, né? Com respeito ao conselho que você quer, se você deve sair da igreja, eu não aconselho que saia da igreja, né? Como diz o texto que nós acabamos de ler, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Se você entende que você e sua família estão morrendo nesse lugar onde vocês estão reunindo, que você já conversou e que entende que realmente é uma prática que está realmente saindo completamente, né, do fundamento das Escrituras, então não há outra coisa a fazer. Mas procure sair em paz, ainda que porque o próprio escritor dos Hebreus, ele nos aconselha, no que for possível, tenha paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que você procure, né, ter paz no seu coração, se mantenha firme, guarde teu coração, continue orando, buscando a vontade de Deus para a tua vida, né? Até essa questão de sair ou não sair, né, precisa ser conduzida completamente pelo Espírito Santo. Procure ouvir a voz de Deus naquilo que você deve se conduzir, naquilo que você deve fazer, a atitude que você deve tomar. Não toma uma atitude simplesmente porque você está contrariado, né? Não seja assim, seja sóbrio. Busque em Deus sabedoria, que com certeza Ele vai te conduzir, né? Que Deus te abençoe. Vou estar orando por essa situação, né? Conte com nossas orações, mantenha-se firme e com certeza Deus vai te conduzir à vitória. Nós estamos encerrando nosso programa hoje. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.